Bom dia, tudo bem com vocês, né? O pessoal já anda com preguiça de voltar para assistir aula, né? Só porque estamos nas últimas aulas aí do segundo semestre, o pessoal aí do quarto semestre, né? Com preguiça, né, Murilo, né, Leda? Não vocês estão aqui, mas tem bastante gente com preguiça. Eu tenho observado isso nas outras turmas também. Mas nós vamos seguindo aqui, vamos gravar nossa aula, né? Já estamos gravando, vamos postar ela lá. Bom dia. E com isso nós já estamos chegando, né? Hoje nós vamos começar aula 18, né? Acho que foram poucas as aulas que foram desmembradas em duas, então, né, são 18 aqui tópicos de conteúdo. Nós estamos. É que a sociedade anônima eu acredito que eu vou ter uma. Vou tratar ela em duas aulas ou três aulas, né? Não sei, vamos ver. Mas nós já estamos no último, teoricamente, no último conteúdo para encerrar aqui a sua ementa como graduação de sociedades. Então isso é muito bom, né? O ensino remoto tem as suas desvantagens, evidentemente, mas graças ao ensino remoto a gente está conseguindo cumprir a ementa na totalidade. Nos outros anos, às vezes, a gente dava uma corridinha, juntava uma aula com outra, porque no presencial acaba perdendo um pouco mais de tempo, um pouco mais de performance aqui quanto ao conteúdo. Mas esse ano, né, em razão de tantas dificuldades e tantas diferenças, nós estamos aqui no remoto e eu acredito que em razão do adiantar do mês, né, 28 de 10 de 2020, acredito que acho que a gente vai terminar pelo remoto mesmo. Então, aula 18, Sociedade Anônima, Noções Gerais. Como sempre, eu faço uma ementa aqui da aula que eu pretendo conversar nessa aula de número 18. Os slides eu postei ontem à noite, que eu achei até que eu fosse incluir mais algumas coisas, mas acabei não incluindo. Esta aula, ela está baseada intelectualmente, né? Então, eu faço essa ressalva mais uma vez aqui no começo, para que não haja nenhum mal entendimento, achando que eu estou plagiando o Marlon Tomazetti. Não, eu não estou plagiando, eu estou montando mesmo a aula sobre ele e estou aqui já de antemão dizendo que toda a parte intelectual doutrinária me baseei no livro do Marlon Tomazetti, capítulo 22, que trata sobre sociedades anônimas, noções gerais. Não é um capítulo longo, é um capítulo, salvo engano, de 4 ou 5 ou 6 páginas. Dá para fazer uma leitura tranquila. E eu de vocês, né, recomendo a leitura desse capítulo, que só vai trazer enriquecimento aqui para vocês. O que a gente pretende conversar hoje são 7 tópicos. Você vai dizer, nossa, mas é muita coisa. São tópicos pequenos, né? A gente pretende conversar no item 1 sobre o histórico dessa sociedade anônima. No item número 2, características dessa sociedade anônima. No tópico número 3, como é que funciona o nome lá na nome empresarial na sociedade anônima. No item número 4, qual sua função e sua importância econômica. No item número 5, qual é o seu objeto social. No item número 6, natureza jurídica do ato constitutivo, né? Vocês acharam que ia se livrar de mim da questão da natureza jurídica, mas vou falar aqui também da natureza jurídica da sociedade anônima. E o item número 7, a possibilidade da extensão, da aplicação desse formato societário, dessa possibilidade de sociedade anônima ser montada como uma sociedade de pessoas. Isso aqui é uma proposta de discussão do Marlon Tomazetti, ele é um visionário, né? Obviamente que Ricardo Negrão e outros doutrinadores também já tratam agora do assunto, mas em obras aqui no livro do Marlon foi o primeiro que eu vi com esse viés aqui do conteúdo. Mas é, nos agregar aqui alguma coisa, com certeza. Então, dando início aqui ao item número 1 da nossa conversa de hoje, né? Histórico, né? Então, nessa parte aqui da história da sociedade anônima, é uma das partes que eu acho mais interessantes aqui no direito societário mundial, porque nós estamos vindo lá de uma construção da Idade Média, né? Vou lembrar vocês, sociedade em nome coletivo no início da Sociedade Média, sociedade em comandita por ações, a segunda modalidade de sociedade ali
na Idade Média. Ambas surgiram ali em torno do século XI, ano 1000, né? Não se tem uma data exata. Depois, gente, a próxima sociedade que surgiu, se formos assim analisar cronologicamente, é essa aqui que nós estamos conversando hoje, a Sociedade Anônima. Depois da Sociedade Anônima, a Sociedade Incomandita por Ações, e já digamos assim, a lanterninha, o último tipo societário que ocorreu aí no nosso direito comercial, direito hoje, direito empresarial mundial, foi a Sociedade Limitada 1892, Alemanha, conforme a gente conversou na última aula. Mas voltando aqui para a sociedade anônima, então ela se divide, ela se classifica aí em três fases, né? Uma classificação que já vou explicar cada uma delas. A primeira fase é a fase chamada fase do privilégio. A segunda fase é a chamada fase da autorização governamental. E a terceira fase, a fase da liberdade plena. Eu vou repetir. A sociedade anônima, para fins de história, para fins de classificação histórica, ela possui três fases. A primeira dela, que é a fase do surgimento, é a fase do privilégio. A segunda fase que ela passou, que ela coexistiu, foi a fase da autorização governamental. E a terceira e última fase, a fase da liberdade plena. Pergunta boba: essas fases foram se sucedendo umas às outras? Sim e não. Sim, porque evidentemente, conforme eu vou falar aqui, vocês vão ver que ocorreu a primeira, depois a segunda e a terceira. Porém, hoje aqui no Brasil existe a possibilidade da coexistência dessas três fases. Mas calma, que já eu te falo sobre isso e exemplifico. Então, lá na Idade Média, né, entendeu-se que em Gênova foi constituída em 1407 um ente, né, um órgão chamado Casa de São Jorge. Aqui é uma grande discussão doutrinária que maioria não concorda que essa seja a primeira sociedade anônima da história. Por quê, professor? Deixa eu ver se eu anotei. Anotei. Então, vindo aqui para o slide da Casa de São Jorge, vou explicar o que aconteceu em 1407. 1407, né, um pouquinho antes aí, nós estamos naquele período da Idade Média das grandes navegações, estão lembrados? O Brasil foi descoberto em 1500. E eu não preciso contar para vocês como foi custoso aí para os estados, aí, para os países europeus, o investimento em navegação, concordam? Lembrando que na Idade Média eles achavam que o mundo era plano, então o navio chegaria até o final do mundo e poderia cair aí para o que eles chamavam de buraco sem fim, né? Buraco negro. Eles acreditavam em fadas, doentes e muitas outras coisas. Então, a princípio, aí, as grandes navegações elas foram financiadas pelos estados, né? Pelos países que gostariam de encontrar eles chamavam de novos mundos para aumentar assim o seu poder como rei, né? Como soberano. Essa é a ideia, esse foi o formato que se seguiu durante muito tempo. Mas, em razão aí dos navios que não voltavam, daqueles que afundavam e de tantas outras coisas que aconteceram aí na Idade Média, os estados chegaram a um momento, né, os países europeus, de que eles não possuíam assim de tantos recursos para que pudessem continuar aí no investimento das navegações. E, em específico aqui, ó, 1407, o que aconteceu? Nós já tínhamos a burguesia formada, vocês estão lembrados quem é a burguesia? Vieram lá dos burgos, eram aqueles comerciantes que tinham bastante dinheiro, mas a origem deles era a origem lá do senhor vassalo, do senhor feudal, dos vassalos. Então, tem dinheiro, mas não tem origem nobre. Esse pessoal formaram as grandes fortunas, né, tirando aquelas que vieram da nobreza, formaram as grandes fortunas da Idade Média. Pois bem, imagine eu, né, se fosse eu lá um burguês da Idade Média, um comerciante que estou muito bem estabelecido, né, de uma parceria, né, a princípio, parceria público-privada, em que o Estado me chamasse e falasse aqui: vem aqui, seu Juliano, se o senhor não quer participar aqui das navegações, né, vamos fazer o seguinte,
O senhor não quer emprestar seu dinheiro para mim? Né? Lembrando que havia ali a questão da igreja que tentava de todas as formas proibir o empréstimo a juros, porque a igreja gostaria de ficar com esse dinheiro, já que você não tem o que fazer com o dinheiro, burguesia, dá o dinheiro para a igreja. Nós partimos aqui de um movimento bem interessante em que a burguesia correndo da igreja, porque a burguesia queria ganhar dinheiro com os juros. A igreja de olho na burguesia, porque dizia, não, pera lá, dinheiro não é usura, traz o dinheiro aqui, que senão você vai para o inferno, né, vai ter problema. E nós temos aqui o Estado precisando de capital para continuar a aplicação aqui nas navegações em busca de novos mundos. Olha que tríade interessante. Burguesia, igreja e Estado, né? Todo mundo com interesse comum, interesse do lucro, interesse do dinheiro. Olha o que aconteceu, né? O homem, né, pensando em espécie, sempre dá jeito em tudo. O que eles imaginaram aqui? O Estado pensou o seguinte, poxa vida, eu não posso fazer um empréstimo aqui da burguesia porque a igreja fala que eu vou para o inferno, né? Então aqui, né, não é o Estado que vai para o inferno, mas era o rei. Então daria um problema aqui gigantesco. Mas eu posso sim, muito bem, pegar esse dinheiro aqui como se fosse a juros, mas eu não posso pagar juros, mas eu posso conceder a esse titular aqui, a esse ente da burguesia, a possibilidade dele explorar um pedacinho aqui de impostos no meu país. E assim criou-se o órgão chamado Casa de São Jorge, que era um escritório, se você possa pensar assim, em que o burguês vinha com o seu dinheiro, entregava na Casa de São Jorge, né? Esse dinheiro é destinado ao Estado. Mas espera lá, a burguesia saía com o que lá em mão? Saía com um títulozinho, estou sem um papel aqui, saía com, deixa eu pegar a impressora, saía com um papel em mãos, né? Que esse papel nada mais era do que um documento dizendo qual era o valor que eu havia emprestado e a título de remuneração, né? Eu não poderia pagar juros porque a igreja estava de olho em mim, mas eu concedia para este burguês a possibilidade dele cobrar impostos ali em uma área que era eu que recebia os impostos, eu, Estado. Então, veja, a burguesia falou, eureka, fantástico, agora nós vamos ganhar dinheiro, porque o dinheiro que está parado, que a gente não tem mais onde investir, porque nós já crescemos tudo que a gente tem para crescer, na verdade a gente precisa de novas terras, novos mundos, nós vamos emprestar para o Estado, o Estado vai deixar a gente aí explorar essa questão tributária e ó, todo mundo vai ganhar, todo mundo vai ficar feliz. Isso realmente aconteceu, isso realmente está documentado, isso realmente foi desta maneira que aconteceu. Vejam que eu anoto ali, ó, particulares fazendo empréstimo para o Estado. Eu já estou trazendo de forma objetiva e resumida, mas a história foi como eu acabei de descrever. Esse capital era representado por títulos transmissíveis que representavam os créditos com o Estado, mas que possibilitavam você fazer ali a cobrança tributária. E antes de passar para a segunda conversa ali, próximo slide, eu quero falar mais um pouquinho desse aqui ainda. Chegou um momento em que o Estado ali, né, os países ali europeus, eles estavam com tamanho endividamento com a burguesia e que não possuíam mais terras, mais espaço para trocar a questão da cobrança tributária. E de um lado estava a burguesia preocupada e com raiva, querendo, opa, eu quero receber, tudo bem que eu fiquei muito tempo ganhando essa questão dos impostos, mas não está legal hoje a questão. Do outro lado da mesa nós temos o Estado pensando assim, eureka, como é que eu vou fazer para pagar esse pessoal? Entender o tamanho do problema que estávamos enfrentando aí na Idade Média? E foi aí que surgiu a grande ideia de, pera lá, burguesia, vocês já têm, deixa eu pegar minha folha aqui de novo, vocês já têm um título que diz qual é o valor que eu devo para vocês, individualizado, é um título ao portador, isso aí já está documentado. Eu, Estado, tenho a questão aí das navegações, que não vão muito bem.
né? Muito prejuízo, muita coisa. Vocês querem receber. Eu gostaria de pagar e a única coisa que eu tenho para pagar agora são as navegações. Será que a gente consegue fazer um bem bolado? E com isso, né? E com isso, estou aqui descrevendo de forma bem simplória, até um pouco engraçada, mas com isso, imagine vocês, foi feita uma assembleia, né? Ou seja, que se reuniu todos esses credores aí do Estado, mais o representante estatal, discutiram cláusulas de sociedade, né? Veja, temos aqui o surgimento de um novo modelo societário. Como assim um novo modelo societário? Nós temos o Estado como uma das partes e nós temos uma outra classe burguesa, né, muitos burgueses que querem aqui receber do Estado. O Estado não é inocente, nós estamos falando de direito comercial, ninguém aqui veio brincar com ninguém. As pessoas aqui fazem contrato, né? Eles fazem, já existia a sociedade em nome coletivo, já existia a sociedade em comandita simples. Na sociedade em nome coletivo não dava para afirmar essa parceria aqui porque são membros da mesma família. Se você pensar aqui na sociedade em comandita simples, você vai dizer, mas até que dava, né? Se o Estado fosse a classe de sócios comanditados, que são aqueles que mandam na sociedade, do outro lado podia ser os comanditários, a burguesia. Mas o número era muito grande, gente. Eu não conseguia montar essa sociedade com esse formato, porque a sociedade em comandita simples é uma sociedade contratual. Imagine cada vez que um dos sócios quisesse entrar ou quisesse sair ali do contrato. Inviabilizaria, né? Eu já tinha um número muito grande aqui de devedores. Com isso, né, nessa assembleia, o Estado fez a seguinte proposta: vamos fazer uma sociedade? Né? Não dá para ser uma sociedade em nome coletivo nem uma sociedade em comandita simples, mas nós conseguimos fazer uma sociedade com o que a gente tem. Como assim com o que a gente tem? Eu, Estado, veja, eu tenho que ser o majoritário, então eu terei 51% aqui do capital dessa sociedade. E os 49% eu consigo acertar com vocês, né? Todo mundo tem um título aí em mãos que representa valores que eu sou o devedor. Eu consigo acertar né, esses valores com vocês e vocês se tornam meus acionistas. Na verdade, sócios, né? Mas como eu tenho um título na mão, esse título é o portador, então nós estamos criando agora a primeira modalidade na história chamada sociedade por ações. Aí querem ver uma coisa? Da onde surgiu o nome da sociedade? De um lado tenho eu, Estado. De outro lado tem vocês, burguesia, nomes de peso, famílias e sobrenomes de peso, concordam? Se do lado aí de vocês tivessem, vamos pensar no muito grande, vamos pensar em 100 burgueses. Imagine 100 famílias querendo dar um nome empresarial. O nosso nome empresarial a gente ia ficar uma semana lendo, né? Lendo quando fôssemos fazer um negócio. Então, nós tínhamos duas vertentes aí para a questão do nome. A questão da quantidade, todos esses nomes de família, que seria um problema, mas nós também temos o preconceito. Como assim o preconceito? Imaginem vocês que a burguesia não achou muito boa a história essa do Estado em fazer sociedade para pagar dívida. Sabe por quê? Muitos, né, quase que a maioria, acreditavam que os navios chegariam no final do mundo e cairia, né? Imagine, vamos pensar eu, burguês, inteligente, fiz fortuna na Idade Média. Digamos que eu devesse aí, me coloco nessa história maluca, e que eu tivesse, vamos pensar grande, né? Que eu tivesse 100 milhões de reais para receber do Estado. Poxa vida, 100 milhões, ali vai me dar, sei lá, 3, 4% em ações. Comprei aí um determinado ações de um navio, o navio foi para o fim do mundo e não voltou. O que aconteceu com as minhas ações? Com o meu dinheiro? Perdi. Então, para que os meus compadres de negócio, eu seria objeto de chacota. Seria a mesma coisa da NASA hoje falar assim: olha, Juliano, faz de conta que eu tenho, sei lá, 500 mil, 1 milhão de patrimônio, né? Vamos fazer de conta que a NASA fala assim para mim: venda tudo que você tem, junte as suas economias
entregue aqui para nós que se a gente conseguir levar um ser humano lá em Marte e ele viver um ano, o seu, sei lá, seu 1 milhão aí vai virar um, o meu 1 milhão vai virar 100 milhões, 1 bilhão, 999 milhões, 1 bilhão. E eu venda tudo, entregue o dinheiro para a NASA. Qual que é a possibilidade de eu perder tudo? Grande, né? Então ainda por cima existia essa questão aí do preconceito nessa solução jurídica aqui que o Estado está tentando dar a essa dívida aqui com a burguesia. Então é neste contexto que vários doutrinadores entendem que, veja, que a Casa de São Jorge, 1407, não deveria ser considerada a primeira sociedade anônima da história. Porém, nós também temos muitos defensores, né, estudiosos da área, que entendem que, por tudo isso aqui que eu descrevi para vocês, me parece que isso aqui tem cara de sociedade anônima, sim. Eu concordo que não foi criado com o intuito de se fazer uma sociedade. Isso aqui foi criado com qual intuito, gente? De pegar o dinheiro empréstimo, né? A burguesia levava o dinheiro e saía com um título. Isso aí está se parecendo com o que hoje? O que parece isso? Nós temos isso hoje? Um banco, gente. Você leva o seu dinheiro e sai de lá com um papelzinho dizendo que você deixou o banco lá. Então aqui, se você for pegar a história do direito bancário, você consegue fundamentar aqui como sendo a Casa de São Jorge a primeira instituição né, assim, embrionária, né, a primeira instituição de origem bancária, Casa de São Jorge, 1407, Gênova. Juliano, eu gosto dessa possibilidade. Eu acho que a gente não tem como falar que isso aqui não existiu, não tem como virarmos as costas para essa história e falar, não, isso aqui não é sociedade anônima. Concordo que não surgiu com a ideia de fazermos uma sociedade, mas no momento seguinte, em razão da inadimplência do Estado e a impossibilidade de aumentar a cobrança de impostos, precisando de mais dinheiro para investir nas navegações, Casa de São Jorge foi uma grande saída. Então, na minha prova, vocês podem considerar a primeira sociedade anônima da história, Casa São Jorge, 1407, Gênova, Itália, né? Se eu não estou doido. E a segunda, né, no meu ponto de vista, e na maioria dos doutrinadores, mas para alguns a primeira, a segunda sociedade anônima agora, já criada com esse intuito, é a chamada Companhia das Índias Orientais, no ano de 1602, lá na Holanda. A maior parte da doutrina vislumbra nas sociedades coloniais do início do século XVII, ou seja, 1602, as primeiras sociedades anônimas, reconhecendo a Companhia das Índias Orientais de 20 de março de 1602 como a primeira sociedade anônima. Então, assim, não me desmoralizem em concordar com a questão da Casa de São Jorge. Eu acredito que a Casa de São Jorge eu deva considerar como sendo a primeira sociedade anônima, mas a maioria da parte dos doutrinadores ficam aqui com a Companhia das Índias Orientais de 20 de março de 1602. Vocês vejam que dá uma diferença de 200, quase 200 anos, né? Por isso que eu estou dizendo que 200 anos para a Idade Média talvez seja o que para hoje que nós é 5 meses, 1 ano, não sei. Mas assim, né? Fica aqui Então, a Casa de São Jorge permaneceu ativa desde 1407, gente. Ela tem cara de banco, as pessoas iam lá, levavam o dinheiro para ela e saíam com o título do governo. Quando tudo isso aí não deu certo, o governo transformou isso aí em uma sociedade anônima. E tá, que eu comecei a falar e não terminei. De onde veio a palavrinha sociedade anônima? Como nós temos uma impossibilidade de colocar o sobrenome de todos os acionistas e tem a questão do preconceito, né? Então, como é que nós vamos chamar essa sociedade? Essa sociedade as pessoas não querem pôr o nome. Então é uma sociedade sem nome. É uma sociedade anônima. Entenderam? Não é o formato dela que é escondido, ela não é secreta. Não tem nada a ver com isso. A sociedade anônima recebeu o nome de sociedade anônima porque
a maioria ali, né, quase que a totalidade dos burgueses não queriam pôr o seu nome de família e também tinha impossibilidade da quantidade de nomes de famílias, entenderam? Então assim, é uma passagem histórica bem interessante. Não são bem os sócios que são anônimos, Leda, são os sobrenomes dos sócios que não vêm aqui ao caso de forma alguma. Essa sociedade ela só pode ter no nome empresarial denominação, depois a gente vai ver. Por quê? Porque eu não posso pôr meu sobrenome. Querem ver como é que faz sentido? Hoje o Banco Itaú é uma sociedade anônima, né? Banco Itaú S.A. Se eu pudesse colocar o sobrenome, você já imaginou eu colocar lá Banco Sonsim S.A.? E eu me pegar na rua e me sequestrar, concorda? Ah, você que é o Sonsim do banco, vem cá. Então, até por uma questão de segurança, vocês riem, né? Tá bom, tudo bem, deixa eu lá com a meu exemplo de 1 milhãozinho, né? Deixa eu ali, sou só professor, coitadinho. Então essa questão aí da juiz leigo, juiz leigo, juiz leigo, juiz leigo, não é juiz de direito, não é juiz de direito, juiz leigo, tem uma grande e longa diferença. Deve ganhar, sei lá, 10% do que o outro ganha, não sei, é bem menos, é outra conversa. Vamos voltar aqui que nós vamos trabalhar sobre aqui. Companhia constituída pelo Estado, com junção de capitais públicos e particulares, estão vendo a história lá da Casa de São Jorge, representando uma descentralização política, social e econômica das funções estatais. Quando o Estado aceita fazer essa parceria, esse surgimento aqui da primeira sociedade, o que acontece? Eu estou fazendo uma descentralização política. Por quê? Porque agora vocês, ainda que apenas acionistas, né, nós vamos ter que fazer reuniões, vai ter conselho, vai ter uma série de coisas e isso o meu poder de decisão também vai ser reduzido. Né? Por que é uma descentralização social? Porque era o Estado que devia prover aqui as navegações e tudo mais e agora não mais. O que é uma descentralização econômica? Eu, Estado, deveria colocar o dinheiro aqui em prol das navegações e agora eu estou pegando o seu dinheiro, burguesia, porque eu não dei conta de fazer isso aqui sozinho. Então, se você pegar aqui século então, 17, ano 1600, você veja que a gente já tem na Europa um problema político, econômico, social com relação ao surgimento da sociedade anônima. Após a experiência holandesa, então assim, a primeira grande experiência de sociedade, né, deixando a Casa de São Jorge, pensando na Companhia das Índias Orientais, essa foi a primeira grande experiência de sucesso e que se propagou para o resto da Europa. Então, nessa questão da divisão das fases, né, agora eu consegui dar uma nota aqui para vocês entenderem o contexto histórico, agora eu consigo falar sobre as fases. As fases do privilégio, da autorização e da liberdade plena. Vamos ver como é que isso aqui aconteceu? Então, naquele período, vocês vejam que eu não vou, né, os doutrinadores não consideram mesmo, olha, eu chego a ficar chateado. Os doutrinadores não consideram mesmo a Casa de São Jorge como sendo a primeira sociedade anônima. Eles até excluem ela da primeira fase. Gente, né, ela existiu, tudo bem que não surgiu aí com a vontade de ser uma sociedade, mas se tornou, ela tem toda a carinha ali de sociedade, mas tudo bem. Então, nesse período, qual o período que os doutrinadores estão concordando? 1602. A constituição de uma sociedade anônima como sujeito autônomo de direitos, ou seja, como um ente aqui dentro do direito comercial à época e hoje direito empresarial, era deferida pelo poder público como um privilégio. Como assim? Então, em 1602, né, século XVII, quando você iria constituir uma sociedade anônima, para você poder fazer essa constituição, você tinha que primeiramente pedir essa autorização ao poder público. Então era um privilégio, era uma opção arbitrária do Estado. Então, no século XVII, para você poder constituir uma sociedade anônima, você precisava de uma autorização estatal, por isso que quem conseguiria estava conseguindo um privilégio. Vamos transplantar isso aqui para o Brasil, né? Vamos fazer um paradoxo. Ó. No Brasil, temos como exemplo a sociedade anônima com tais feições, que seria o Banco do Brasil, 1808. Então, primeira fase do privilégio, é aquela fase que depende da intenção, né? É um ato arbitrário do Estado em se ter uma sociedade anônima.
A segunda fase, né, ela vem aqui fomentada por um movimento histórico. Né? Estão lembrados da Revolução Industrial, Revolução Francesa, 1789? Então, foi proclamada uma ampla liberdade ali na Revolução Francesa. Estão lembrados? Liberdade, fraternidade e igualdade. Então, baseado na tríade da Revolução Francesa, foi proclamada uma ampla liberdade de associações e de comércio, o que eu não preciso dizer para vocês que onde você tem liberalismo econômico, você tem o que? Abusos, né? Então, olha que isso aqui daria até para fazer um paradoxo com a fase do governo que a gente vive hoje do liberalismo econômico, que ele entende que o Estado tem que intervir pouco na economia e com isso você tem o preço do arroz a R$ 40 o saco. Liberalismo, não intervenção estatal na economia. Olha que tríade da Revolução Francesa gerou liberdade de associações, liberdade de comércio e inúmeros abusos. Então, o que aconteceu? Diante desses abusos aqui do que ocorreu aqui após a Revolução Francesa, o Código Comercial francês, lá o de Napoleão, 1807, passou a condicionar a constituição de uma sociedade, anônima a uma autorização governamental. E, entendeu? E essa questão da autorização governamental, ela estava regulada o quê? O regime da liberdade plena de constituição surgiu na França em 1807, chegando ao Brasil em 1882. Nesse regime, a constituição da sociedade dependia da obediência de regras específicas, mas não mais a uma autorização governamental. Deixa eu voltar aqui que eu acho que ficou meio embolado aqui o que eu estava falando. A primeira fase é a fase do privilégio, é aquela fase em que você precisa de uma autorização para poder abrir uma sociedade anônima. Na segunda fase, que é a fase da autorização estatal. Então, na primeira fase, você precisa de uma autorização, mas assim, é uma atitude arbitrária do Estado. Na segunda fase, que é a fase da autorização estatal, ele também vai vir aqui e vai verificar, pera lá, eu quero ser seu sócio? Não, eu não quero ser seu sócio, então eu deixo você abrir. Então eu estou te dando uma autorização e você abre aí sem eu. E na terceira fase, que é essa última que eu estava dizendo, é a fase da 1862 na França, né, 67, e 1882 no Brasil, a questão da liberdade plena, que é o que a gente vive hoje, que você pode abrir uma sociedade anônima desde que você preencha os requisitos aí do Código Civil. Nesse Fique Sabendo, eu estou trazendo aqui para vocês que, ainda que essas três fases, vocês viram que elas ocorreram no mundo de forma cronológica, mas hoje, em 2020, existe aqui a coexistência dessas fases ainda. Por quê? A famosa fase aí do privilégio, hoje a gente pode ver através da fase da sociedade de economia mista, em que depende de uma autorização estatal legislativa para que ela seja criada uma sociedade de economia mista. Então o Estado faz parte e depende de uma autorização legislativa. Também precisamos aqui da questão de uma autorização governamental quando nós estamos pensando aqui, né, que seria a questão que na economia mista o Estado é um dos acionistas, né? Faz parte do capital público privado. Uma outra questão aí são as instituições financeiras e seguradoras. Eu já mostrei para vocês lá no primeiro semestre que elas dependem de autorização de lei, né, autorização do Estado, para que elas possam ser criadas. Então é a fase do quê? É a fase da autorização. Eu deixo você me permite, mostra os documentos, eu deixo você abrir, mas eu não faço, não sou seu acionista. E a fase da liberdade plena é a fase em que você pode abrir a sua sociedade anônima da maneira que você entender correto, desde que preenchidos os requisitos legais. Então vejam que hoje nós temos a coexistência dessas três possibilidades de forma pacífica. Evidentemente que a título de história veio uma, depois outra, mas hoje aqui, principalmente no Brasil, a gente consegue coexistir, coabitar com essas três fases da sociedade. Nossa, demorei para falar essa parte histórica, né? 2. Características. Vamos colocar aqui o conceito da sociedade anônima segundo o Van Pré. A sociedade sem firma social. O que quer dizer que sem firma social? Não tem nome de família, né? Onde todos os sócios respondem pelo valor das suas ações.
que subscrevem. Naquele momento lá da burguesia, ela não ia aceitar ter responsabilidade limitada, nem o governo ia gostar, né? Que lhes são concedidas, que lhes são cedidas, as quais, por sua vez, podem ceder-se livremente. Então, na sociedade anônima, é uma sociedade por ações, em que a responsabilidade do acionista, né, do sócio, vamos dizer assim, do acionista, fica limitada ao seu valor de investimento e ele pode fazer essa cessão da cota da maneira como ele quiser. Estão vendo que isso aqui parece-me ser uma sociedade de capital. Então, com base nesse conceito geral, a gente consegue olhar algumas características. É uma sociedade de capital, concorda? Se você eu não quero saber quem é o meu sócio, é uma sociedade de capital. A divisão desse capital de sociedade, desse capital inicial dividido em ações, não mais em cotas, né? Porque eu tenho um grande número de sócios agora. A responsabilidade por cada uma dessas ações, né, do acionista tem que ser limitada, porque senão eu não vou participar. E a lei faz agora uma imposição, que isso aqui você pode anotar como regra. A sociedade anônima, ela como regra geral sempre será uma sociedade empresária. Não temos sociedades não empresárias como sociedade simples. Você vai dizer, não, mas eu já vi. Ok, já a gente chega nessa discussão. Mas para fins de classificação, ela será sempre empresária. Os testes sempre perguntam isso. É verdade que existe a possibilidade da sociedade anônima, em caráter de exceção, ser uma sociedade não empresária? Para fins de classificação, a lei determina que a sociedade anônima será sempre uma sociedade empresária. Anote isso aí, em caixa alta aí com asterístico no seu caderno. Nome, né? O nome aqui é facinho. A expressão sociedade anônima é um tanto inadequada, que na medida em que a sociedade não é anônima, pois tem nome pelo qual se vincula na vida jurídica. Você já pensou se a sociedade fosse anônima? Então seria a sociedade secreta, que não existe, estão lembrados? Sociedade secreta é a sociedade de conta de participação, sociedade oculta, estão lembrados? Não tem personalidade jurídica, não tem registro em lugar nenhum. Não é isso aqui que a gente está tratando. Sociedade anônima é uma sociedade com registro na junta comercial. O que são anônimos é os sócios, como a Lida até colocou ali, entendeu? Mas eles são anônimos no sentido de não aparecimento de sobrenome e de quaisquer outros vínculos que eu possa fazer a identificação, vindo lá da Idade Média, do período da Casa de São Jorge. Por isso que eu não desprezo a Casa de São Jorge, gente, mesmo ela ocorrendo 200 anos quase antes da Companhia das Índias Orientais. Então, fica aqui a dica como vocês quiserem. A denominação da sociedade deve ser indicativa do seu objeto social, nos termos do artigo 1160. Então, se eu fosse você, eu faria anotação. Artigo 1160 do Código Civil. Preciso trazer um código para cá, viu? Ele diz o seguinte, que o objeto da sociedade, então, Banco Itaú S.A. Itaú é a denominação, S.A. quer dizer que é sociedade anônima, banco é o objeto, né, com que ele trabalha. Vamos pegar outro aí. Os bancos dá para verificar isso. Alguém me fala o nome de uma outra sociedade anônima que conheça? Certamente terá o objeto aí no nome empresarial. A expressão da sociedade deve vir acompanhada das expressões ou companhia ou sociedade anônima, sendo escrito por extenso ou abreviadamente, sendo vedada a utilização da expressão companhia ao final. Espera lá que alguém escreveu aqui do artigo para mim. Olha o que eu estou falando. É proibido vocês usarem. É proibido 1160. A sociedade anônima opera sob denominação de designativo do objeto social. E é a transcrição que eu estou fazendo aqui. Achei que estaria alguma outra coisa. No caso de sociedade anônima, é proibido você colocar a palavra companhia no final. Alguém sabe me explicar por que é proibido? Eu já falei disso no passado. Colocar banco não. Itaú, Banco Itaú Companhia. Tô dizendo, meu slide está dizendo que é proibido. Por que é proibido?
Porque companhia, ao final, nós usamos lá na sociedade nome coletivo para explicar que é o que? Juliano, Sonsim e companhia. Esse e companhia quer dizer que o quê? Que são outros parentes meus, estão lembrados? Então, quando a gente está... Eu falei lá na sociedade anônima, eu vou lembrar vocês. Sociedade anônima, quando você for usar a palavra companhia, ela tem que vir no começo. Companhia Norte Paranaense de desbravamento, aí, de melhoramento. Então, quando companhia vier no começo do nome empresarial, você consegue entender que isso aqui é uma sociedade anônima. Se eu tirar o companhia do começo e colocar no final, você não sabe mais se é uma sociedade anônima. Por isso que a lei vem e diz que é proibido. Companhia ao final é indicativo de sociedade em nome coletivo. Anotaram isso aí? Isso é importante. Vamos usando diálogo, mais um slide. Exceção, né? Porque logo alguém é que vocês estão prestando atenção e não me perguntaram. Eu nem aquela hora que eu falei do exemplo de sociedade me veio ela, falei, mas eu não vou falar. Na denominação da sociedade anônima pode ser incluído o nome de pessoas físicas, fundadores, acionistas ou pessoas que por qualquer outro meio tenham concorrido para o êxito da empresa. Exemplo, Noma do Brasil SA. O Noma, gente, estão vendo que é nome de família? Você vai dizer, mas você falou que não podia. Regra geral não pode. Em caráter de exceção, você pode homenagear ali o fundador, alguém ali que realmente contribuiu para o sucesso dessa atividade empresarial, colocando o nome, ali a firma, né? Mas o nome dele em caráter de exceção nas SAs. Grande exemplo é a Noma do Brasil SA, que é uma grande empresa aqui na nossa cidade. Certo até aqui? De acordo com o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 640476. Função função e importância econômica. A sociedade anônima é um mecanismo de financiamento de grandes empresas, sendo o instrumento popular de desenvolvimento do capitalismo. Por quê? Eu consigo juntar um monte de pessoas que querem apenas fazer o investimento, né? Elas não querem fazer parte das decisões. Eu quero ter responsabilidade limitada quanto à minha participação societária, mas eu quero ter lucro. Então, indiscutivelmente, a sociedade anônima é um mecanismo de financiamento de grandes empresas. Eu tenho umas quirelas lá de ações do Banco Itaú e ações do Banco do Brasil. Sou acionista de ambas as ações. O que eu quero com isso? Você acha que eu quero o quê? Estou dando meu dinheiro para o banco crescer cada vez mais e pagar para mim o quê? Dividendos e valorização ali das minhas ações. Lucro, exatamente, Pamela. Os dividendos são os lucros do banco, que agora, com a lei lá que o presidente vocês assinou, vai estar limitada, né, a distribuição de lucros em 25%, então agora a gente vai ganhar menos como acionista, mas tudo bem. Espera-se que vai ter aí o aumento do capital, né, da valorização das ações em razão da diminuição da distribuição de lucros. Vamos ver, eu quero ver isso agora no ano de 2020, porque 2019 eu não tive ali o ano todo fiscal, então eu não vou poder fazer esse comparativo. Vou ver esse ano que já está no finalzinho. Depois eu conto como é que vai ficar essa questão da distribuição aí dos lucros em razão da intervenção estatal. Mas tudo bem. É fundamental para o desenvolvimento de grandes empreendimentos, na medida em que alia a capacidade ilimitada de atrair recursos financeiros, concorda? Eu posso trazer aqui acionista em qual número eu quiser, e a possibilidade de limitar e dispersar os riscos dos empreendimentos. Por quê? O valor máximo que eu posso perder é o valor ali das ações investidas. Esse aqui eu posso falar que é pouco dinheiro. Eu tenho ações do grupo Vivara, sabe, das joalherias. Eu li um artigo logo ali no começo da pandemia, em que eles eram uma das empresas das sociedades anônimas mais sólidas para passar a crise. Eles tinham em caixa 169 milhões de reais. Fiquei pensando, né? Dinheiro em caixa, joia não sai voando, né? A crise vai passar, e tinha então uma especulação ali de que essas ações elas podiam crescer bastante. Eu vou contar para vocês, eu comprei essas ações no mês de abril, salvo engano, né? Nós estamos no mês de outubro, já quase novembro. Elas tiveram uma valorização, que eu olhei ontem ali no meu aplicativo, fiquei bem feliz. Elas tiveram uma valorização de 47%. Bom, né? Então, o que é isso? Capitalismo. Eu coloquei ali o meu dinheirinho, né? Veja, eu não fiz nada.
O máximo que ia acontecer com o meu dinheiro, eu ia perder o dinheiro investido. Por isso que eu não coloquei muito, né? Acho que eu tenho 300 ações só, é pouca coisa, não tem muita, 300 ou 500. Eu gosto de números inteiros, não gosto de números decimal. E realmente, mas está vendo? O que é isso? Isso aí é possível em razão de uma sociedade anônima. Então a Vivara é uma sociedade anônima, eu sou apenas um acionista dela. Se hoje eu resolver ali colocar o lucro no meu bolso, eu posso vender as minhas ações ali na bolsa a qualquer momento, que vai acontecer o quê? As ações voltam ali para o mercado e alguém vai comprar elas, concorda? E eu vou sair com o meu dinheiro. Se a Vivara tivesse fechado em razão da pandemia, perdeu tudo, eu perderia apenas o valor ali investido. Estão vendo como é interessante essa questão aqui da sociedade anônima para fins do capitalismo? Está diretamente ligado. Objeto social é sempre mercantil. Então isso aí você pode anotar no seu caderno. A sociedade anônima será sempre uma sociedade mercantil. É necessário que o estatuto da sociedade defina de modo claro o objeto que essa se destina. O que é o estatuto? Se eu vou voltar lá na questão da Casa de São Jorge. Para constituir uma sociedade anônima, ela não é mais uma sociedade contratual como a gente estava acostumado, né? Nós estudamos a nome coletivo, comandita simples e a LTDA. Sociedade de contrato que nós sentamos, redigimos um contrato e registramos ele na junta comercial. Tranquilo, né? Nenhuma dificuldade. Aqui é um pouquinho diferente. Por que é um pouquinho diferente? Partindo ali da gênese, da história lá de se chamar aqui a burguesia para se montar uma sociedade, então nós fizemos uma ata e nesta ata quem concordou assinou dizendo sim, eu concordo com a instituição dessa sociedade anônima. Quem não concordou não assinou. Então nós temos aqui um ato inicial, um ato de formação dessa sociedade diferente de uma sociedade contratual. A sociedade contratual, sentamos eu e você e fazemos o contrato entre nós dois, sociedade de duas pessoas. Na sociedade anônima, nós temos um ato institucional, ela é instituída. E esse documento de instituição deve ser registrado na junta comercial. Aí você vai dizer, mas espera lá, Juliano, está faltando coisa, tá mesmo, gente? Como nós estamos falando de uma sociedade de grande porte, uma sociedade que vai ter, né, vários acionistas e vai ter um grande, penso eu, um grande capital envolvido, nós precisamos das regras, né? Como é que você vai assinar aqui a instituição se você nem sabe as regras? Normalmente a gente faz as regras aqui da sociedade anônima chamada de estatuto. E fazemos o quê? O registro junto lá com o ato institucional. Então a gente tem a instituição da sociedade anônima e temos aqui o registro do estatuto dela. Então a definição do objeto dessa sociedade, o que essa sociedade vai fazer, vai estar no estatuto, serve para delimitar o âmbito de atuação da sociedade, permitindo a responsabilização de administradores, controladores, se extrapolarem os limites ali dos seus poderes. Então, essa questão aí do estatuto é importante e faz parte. Encaminhando já, né, temos 7 itens, então encaminhando aqui já para a parte já dos 70% para 80% da aula cumprida, né, vamos terminar nessa aula de hoje, natureza jurídica do ato constitutivo, que era isso que eu acabei de falar. É extremamente discutido na doutrina a natureza jurídica desse ato de constituição. Por quê? Parte acredita que seria um contrato plurilateral e parte entende que seria o ato institucional, como eu acabei de descrever. Então, a parte da doutrina que entende que o ato constitutivo da sociedade é um contrato, né? E outra parte entende que esse documento inicial seria um ato institucional, porque ela estaria dependendo ali da aceitação da instituição. Leda, ela não nasce a partir do estatuto, ela nasce a partir do ato institucional. O estatuto é as regras dela. Agora vejam, é difícil você fazer o ato institucional sem o estatuto, porque se o estatuto é onde estão as regras, então como é que você vai assinar aqui o ato institucional se você não sabe as regras? Então são dois documentos que eles caminham juntos. Então, penso eu que concomitantemente nós vamos fazer o ato institucional com o estatuto. Se eu estivesse chamando vocês aqui para montar uma sociedade anônima, né, quero montar a faculdade do professor Juliano, quero chamá-los para ser meus acionistas. Concordam que vocês, para poder colocar dinheiro, vocês vão querer saber quais são as minhas regras, quais são o meu objetivo, no que eu vou trabalhar,
Concorda? Se tem conselho fiscal, se tem conselho de administração, se tem diretoria, tudo isso aí são questões que vocês vão querer saber, né? De quanto em quanto tempo eu vou prestar conta. Então, esse seria o que? O estatuto. O ato institucional, isso ao seu. É que aqui, como nós não estamos diante de uma sociedade contratual, nós temos que ter esses dois documentos, a instituição e as regras. As regras nós chamamos de estatuto. Ambos estarão registrados lá na junta comercial. Isso. Eu leio de forma bem simplória, eu penso também dessa forma. O ato institucional, eu gosto de explicar para os alunos. Você vai dizer, nossa, mas depois eu vou pegar lá o Marlon para ler e ele fala 1000 coisas. Tudo bem. Partam aqui do meu raciocínio, que do meu raciocínio, para você construir um raciocínio mais complexo, fica mais fácil, concorda? Então eu estou tentando colocar aqui a coisa da maneira mais simplória possível. Então, essa sociedade, ela tem o ato institucional, porque ela depende ali das pessoas que foram convocadas a concordarem, a assinarem. Então nós vamos assinar aqui constituindo essa sociedade. Vamos pegar esse documento e vamos levar na junta comercial. É o ato institucional. Mas espera lá. Eu estou instituindo aqui a sociedade, mas e as regras dela? Quem vai administrar, não é? Qual é o tamanho do capital? Todas essas questões. Isso aí não vai estar no ato institucional. Então isso aí vai estar no estatuto. Então por isso que são dois documentos que na maioria das vezes eles são registrados na mesma oportunidade, mas são documentos em separados. Isso, Leda, isso. As regras estão dentro do estatuto. Por isso que quando você pega, veja, não é uma sociedade anônima, mas só para você entender. Quando você pega lá uma associação, como eu sou advogado lá de uma associação, qual que é o documento que é a regra deles? O estatuto. Então, o estatuto da associação que eu sou advogado, ele é de 2005, ele é extremamente falho, mas é em cima dele e que eu tomo as minhas decisões como advogado. Na verdade, eu mais atuo lá como conselheiro do que como advogado. Por quê? Porque, na verdade, como eles são pessoas simples, o que eles precisam? Eles precisam de um amparo legal. Então, todas as decisões que eles vão tomar na associação, o que eles fazem? Eles me perguntam. Né? Por que eles me perguntam? Porque eu já conheço o estatuto. Na verdade, eu participei da formação do estatuto, mas lá atrás só como ouvinte, né? Eu nem intervi na parte jurídica, porque quem fez isso aí foi um contador na época. E o estatuto, na verdade, tem um monte de cláusulas que eu não concordo. Mas então, eu posso mudar as cláusulas do estatuto? Eu não posso. Isso aí teria que ser mudado de uma outra forma. Então, o que a gente faz? A gente respeita. E quando é alguma coisa que eu acho no Código Civil ou em qualquer outra legislação a possibilidade de fazer de forma diversa, o que eu faço? Eu faço um parecer, convoco o conselho fiscal e nós fazemos uma reunião, fazemos uma ata e tomamos a decisão da forma como eu acho mais adequada. Entenderam a questão do estatuto? Eu não fico buscando lá o ato institucional. O ato institucional foi o ato que criou a associação. Né? Então, numa sociedade anônima, o ato que cria ela é o ato institucional. As regras e as demais coisas vão estar no estatuto. Para a gente ir embora daqui a pouco, sociedade anônima de pessoas. Isso aqui é uma inovação, né? É uma figura jurídica nova que está surgindo aqui nos últimos tempos dentro aqui do direito empresarial, do qual a gente não pode virar as costas. A referida forma societária vem sendo mais usada do que no passado, abrangendo também empreendimentos de pequeno e médio porte. Então, as sociedades anônimas surgiram para serem empreendimentos de grande porte, mas nós também já temos agora a possibilidade, né, pessoas se debruçando e montando sociedades anônimas de porte médio ou porte pequeno. Nessas situações, pode ser formada uma sociedade anônima fechada. O que é uma sociedade anônima fechada? A gente vai ver mais para frente. É aquela sociedade anônima em que as ações não são negociadas em bolsas de valores. A sociedade anônima, Leda, regra geral, é uma sociedade de capital. De capital. Eu vou mostrar aqui para vocês agora que nós estamos tendo um fenômeno, né, um surgimento dentro do direito empresarial de sociedade anônima de pessoas. Regra geral, ela surgiu, ela é classificada como sendo uma sociedade de capital. Mas nós estamos tendo aqui um fenômeno aqui que está surgindo, sociedades anônimas de pessoas, que é isso que eu estou começando a explicar para vocês. Então, nessas situações de sociedade anônima fechada, o que é uma sociedade anônima fechada?
que as ações dela não são negociadas em bolsas de valores. A Noma do Brasil SA é uma sociedade anônima fechada. As ações dela não estão negociadas na bolsa de valores. Então, quando a gente tem uma sociedade que é fechada, né, com poucos acionistas ou muito próximos entre si, parentes ou não, então vamos pegar ali uma sociedade anônima que tenha, sei lá, 6 sócios. E esses 6 sócios, as 6 acionistas, concordam? Eles são próximos, eles são amigos, eles são parentes entre si. Estão vendo que é uma questão absolutamente diferente lá do caso da Vivara que eu dei, que eu tenho ações, do Itaú que eu tenho ações, do Banco do Brasil que eu tenho ações. Né? Então, eu não conheço ninguém do Banco do Brasil, tem milhares de acionistas. Não dá para falar que é uma sociedade de pessoas. Agora, se pegar eu, meu irmão, meu pai, minha avó, meu tio, minha mãe e montarmos uma sociedade anônima. Vocês estão vendo que é uma sociedade de 5, 6 pessoas e que as pessoas se conhecem entre si. Então, quando a gente verificar numa sociedade anônima pequena, né, que a gente verifique uma relação interpessoal aqui entre todos esses acionistas, nós estamos enxergando aqui aquilo que a gente chama de affect societatis, não é? A vontade de ser sócio. Juliano, mas é uma SA. É uma SA, mas é uma SA que só tem membros da minha família e que nós não estamos negociando as ações em bolsa de valores. É uma sociedade anônima fechada. Nesta forma, se isso acontecer, a gente tem que reconhecer que um regime específico para essas sociedades, levando em consideração esse caráter intuito personae da sua constituição. Então, num caso específico, num exemplo como esse que eu estou dando, é difícil você olhar ali para a questão que é meu pai, minha mãe, meu tio, minha avó, e você falar que isso aqui é uma sociedade de capital. Nós temos aqui o Affect Societatis, eu conheço eles, né? Nós não vendemos nossas ações em bolsa de valores, é uma companhia fechada. Então, caso não se admita esse regime específicos, os resultados serão desastrosos. Por quê? Não se admitindo a dissolução parcial, né, a quebra do Affect Societatis, poderia significar a dissolução total da companhia, prejudicando todos os que a circundam. Por quê? Num caso como esse, digamos que eu não concordo. Pensando no affect societatis, digamos aqui que um dos membros aqui está fazendo besteira, né? Ele está fazendo burrices, né? Como é que eu não vou excluir ele? Né? Se fosse uma sociedade de capital, eu não posso fazer isso. Agora, em sendo uma sociedade de pessoas, a gente pode sim fazer essa exclusão e fazer o quê? Nós vamos reduzir o capital da sociedade. Isso aqui a gente já viu lá no passado. Então, estão vendo que seria dar a um caso concreto uma saída injusta se você não considerar a possibilidade da existência de uma sociedade anônima de pessoas. Concordo que a regra geral, 99% dos casos, é de capital. Porém, existe aqui a possibilidade dessa regra, aqui, dessa exceção, ser uma sociedade de pessoas. Então, tal resultado seria indesejável, né, você fazer com que a pessoa fique, né, e violaria ali a própria garantia constitucional da liberdade de associação, o que impede que alguém seja compelido a permanecer como associado. Tratem esse caso da sociedade anônima de pessoas como exceção, assim, gravíssima. Tipo, olha, isso aqui quando aconteceu, eu vou ver o que eu faço. Regra geral, é uma sociedade de capital com essas características. Essa aula eu falei só sobre características gerais. Eu só dei a ideia na cabeça de vocês, né? Como é que é a carinha de uma sociedade anônima. Na próxima aula a gente vai dar continuidade a essa conversa e começar ali com características específicas. Combinado? Tô ficando bom em 60 minutos cravados. Melhor para assistir depois, né? A aula 60 minutos já é bastante coisa. Daniel, você sabe, eu sou suspeito porque eu gosto da parte histórica de tudo. Se você me contar a parte histórica, eu entendo e as coisas. Se você só partir e falar, né, como eu aprendi Sociedade Anônima, chegou lá e colocou a lei das SAs para eu analisar. Não entendi, não concordei, né? Tive dificuldade. Quando eu conto com essa, né, se você pegar essa aula de hoje, é uma aula introdutória. Falei algumas coisas. Nossa, 1h40, Deus me livre, é cansativíssimo. Eu acho que deveria ser até um pouquinho menos. Eu acho que a aula de 50 minutos, por aí, estaria bom. Mas, nossa, aqui de 60 também, como diz minha avó, também não é ruim não, né? Vou encerrando por aqui. Bom feriado, bom final de semana, né? E voltamos aqui na quarta-feira,
se Deus quiser. Acho que não tem mais nada para combinar com vocês. Depois, como a gente tá indo bem, depois eu vou combinar uma aula ainda antes da prova para a gente fazer aqui algumas questões para ser a nota do trabalho bimestral. Combinado? Então, se tá tudo combinado, tchau para vocês, bom trabalho, que também tem bastante coisa. Bom som aqui, né? Tchau!